Olá, saudações fraternas, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha habitualmente, você que está pela primeira vez, com muita alegria estamos iniciando mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, conosco hoje também a presença dos queridos Norma e Hernandes. E na parte técnica, hoje contamos com a colaboração da Beth. Para sequenciarmos esse momento, vamos lembrar você que desde o início você já deve ter preparado o seu copo, sua jarra ou garrafa com a água para ser magnetizada, estar com todos os aparelhos de som ou televisão desligados, a fim de que, nesse momento de encontro com Jesus, nós estejamos sintonizados com o plano mais alto. Convido todos para fecharmos os nossos olhos e, com o pensamento em Jesus, orarmos. Louvando nosso Senhor, Deus nosso Pai, agradecendo por tudo que temos recebido, pela oportunidade da vida física, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos o amparo e assistência amorosa para todo o planeta Terra, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, rogando ao Pai, em especial para nossa família e nosso lar, que as vibrações de paz, de harmonia, de saudável convivência nos envolvam a todos nesse momento, para que nós nos sintamos cada vez mais estimulados e fortalecidos para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. E com o coração agradecido ao Pai e a Jesus, iniciamos o nosso Evangelho na noite de hoje. Nós vamos passar a palavra para a nossa querida Norminha, que fará a leitura do item 5, dentro do subtítulo Causas Atuais das Aflições, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Norminha, com você, querida. Gratidão, querida Vânia. É isso, minha irmãzinha. Vamos fazer a leitura desse item 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem remédio.
Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Agora, para as considerações acerca dessa leitura, nós chamamos o nosso querido irmão Hernandes. Muito boa tarde para todos. É com prazer que aqui estamos participando desse trabalho. E o trecho que acabamos de ouvir, ele vai reunir 3 termos importantes aqui: a lei, a punição e o aprendizado. Tem que enquadrar essas três situações aí. A lei vai exigir a correção. A punição não visa aqui degradar ninguém. A punição é com vistas ao aprendizado da lei, a autocorreção. As faltas prejudicam o alvo de pessoas. E quanto ao infrator da lei, como é que fica? Aqui vai ter uma relação do homem e Deus. Por quê? Deus não aceita o erro, Deus ampara sempre, mas não pode dar guarida a nenhuma forma de erro. O progresso tem que ser individual e coletivo. Se erramos, prejudicamos a alguém ou algo, isso precisa ser corrigido. Por que da autocorreção? Porque no erro, alguns chamam de pecado, nós vamos ter a necessidade de autocorreção para que cheguemos ao aspecto educacional, autocorreção e sentir a diferença entre o bem e o mal. Educacional. A educação é uma forma mais adequada para corrigir os erros e a ignorância. No caso aqui, não basta a correção de fora. É necessário que cada um de nós aprenda a autocorreção para não repetir o erro. E que conheçamos bem a diferença entre o bem e o mal. Não digo que conheçamos bem, mas que venhamos a conhecer o bem e o mal para não repetir os erros. E quanto à impunidade? Ela se torna uma anomalia. Uma proteção indevida é uma conivência. Isso é muito comum em famílias, entre pais e filhos. Os pais, às vezes, não querem punir ou castigar. Castigar está forte. Educar de uma maneira um pouco mais firme, para que as coisas, os erros não se repitam, notadamente isso na família. E quando é que vai chegar essa autocorreção? O custo da experiência adquirida. Quando é que nós vamos começar essa autocorreção? Assim que tenhamos a consciência disso, a lei, alguém
vai nos lembrar sobre a necessidade da correção, ou nós mesmos vamos descobrindo isso com a educação que recebemos, mas ela pode chegar um pouco tarde, não importa. Antes tarde do que nunca. Essa é a oportunidade de pagar nossos erros para que possamos obter uma libertação de nós mesmos. Mas lá adiante vai falar, se acontecer isso, se não ocorrer, se... Este se, deixa com Rudyard Kipling, lá no trabalho que ele fala, aquele taumaturgo inglês, ele que usa muito o se, o clássico se. Antes tarde do que nunca. Porque aí vai ser necessário que se crie um juízo, um aprendizado da lição, que se dê isso, ainda que após a morte. Nós aqui teremos sempre a oportunidade desse aprendizado. Ou por nós mesmos, ou a lei, ou alguém vai nos chamar a atenção. Se isso levar prejuízo a alguém, esse alguém vai imediatamente protestar. Ou esses nossos erros vão não crescendo, que vamos ter uma punição mais séria aí. Então, precisamos aprender para as devidas correções dessa situação aí. A punição, através das religiões, às vezes são tidas como mais fortes. Tem uma historinha da menina, contando uma historinha, na igreja, ela estava no catecismo da Igreja Católica, não é nada contra a igreja, não. Conta a historinha lá na Igreja Católica, em que, naquele tempo, essa coisa há muito tempo atrás, quando eu estava no catecismo, havia as punições, havia céu, inferno e purgatório. E agora? Para o céu todo mundo quer ir, mas não vai conseguir, só for para o céu da boca. Inferno está à espera de nós todos grandes errantes. Mas como é que fica isso? Não tem salvação? Então a menina contou lá a seguinte historinha. A mãe dela, já que no aula do catecismo dizia que vai para o céu, inferno, purgatório. Ela disse, mas escuta, não tem um jeito de consertar isso? A gente aprende. Não. Pecado vai para o inferno. Ela não concordou isso e começou a buscar e aprendeu lá o seguinte, dizendo que a mãe dela tinha uma porção de coisa em casa, gente pobre, né? O bule sem asa, a xícara rachada, a jarra quebrada, mas ela não jogava nada fora. Ela guardava tudo. E um dia ela juntava os cacos, ia colando aquilo e tal, ia pondo o carro, enfim, ela consertava todos os seus bens quebrados. Então a menina falou para o padre, se a minha mãe faz esse conserto todo das coisas, não joga nada fora, aproveita tudo, Deus não vai aproveitar a gente, não, padre? Deus vai jogar a gente fora? Como é que fica isso, padre? Enfim, ficou lá o questionamento para o padre reavaliar na aula de catecismo. Estou falando aqui coisa antiquíssima, né? Quando eu estava na aula de catecismo ainda, né? Então, Deus vai nos ajudar sempre. A punição é de ordem educativa e não punitiva. E precisamos aprender a lição à nossa vida e que passemos adiante aqueles que conosco convivam. Em suma, todo erro merece punição, mas também a oportunidade de autocorreção, agora ou futuro.
Dona Norma ou Dona Vânia? Então, queridos irmãos, após essa bela explicação do nosso querido senhor Hernandes, nós vamos aprofundar um pouquinho o tema, recorrendo à psicografia de Antônio Baduy Filho, do livro Vivendo o Evangelho, pelo espírito André Luiz. Tá? Então, ele nos diz no item 48, enquanto é tempo. Elimine tanto quanto possível aqueles defeitos apenas conhecidos na convivência mais íntima. Gritaria e cólera, avidez e birra, insatisfação e mesquinhez, grosseria e melindre, descaso e ciúme, prepotência e desatenção, censura e tirania, revolta e intriga, indelicadeza e desrespeito, despeito e ironia, preguiça e inveja, negligência e indiferença. As imperfeições íntimas, ainda que ausentes da legislação humana, não fogem do código divino. Então, meus irmãos, nós, normalmente, sempre queremos atribuir as nossas imperfeições a alguém. Foi porque fulano me provocou, me irritou, e por isso eu perdi a paciência. Mas nós precisamos ser honestos conosco mesmo e nos avaliarmos as imperfeições íntimas. Para isso, o Mestre já nos aconselhou há mais de 2000 anos atrás. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está lá em Mateus, capítulo 26, capítulo 41. Como fazer isso? O nosso querido Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica, nos deu a receita, porque ele fazia isso ao se recolher para dormir. E fazia, então, uma retrospectiva de como foi o seu dia, no que faliu, no que precisava melhorar, para no dia seguinte não reincidir no mesmo erro. E chega-nos o entendimento que nós renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para reajuste. É aí que está o nosso pecado original. Ele vem imantado no nosso perispírito. E nós precisamos vencer essas tentações para podermos fazer valer essa bênção chamada reencarnação, que o Pai nos permite por misericórdia. Então, meus irmãos, aqueles que nascem conosco para o nosso convívio são exatamente aqueles irmãos que precisamos. Então, dentro da família, às vezes nós temos o parente difícil, mas nós precisamos trabalhar a nossa paciência para conseguirmos ajudá-lo e ajudar a nós mesmos nesse propósito sagrado de melhorarmos evolutivamente, porque foi para isso que nós nascemos. As nossas viciações, não é? A gente traz aquela intuição que elas existem. Então, temos tendência à viciação do álcool, tendência à viciação do tabaco, não é? E onde está o nosso esforço para resistir a essas tentações? É aí que vai fazer valer a pena essa oportunidade que o Pai nos dá. Nós temos que ser
o lavrador dessa seara interna, renovando-nos, buscando o nosso aperfeiçoamento íntimo. Emmanuel, ele nos diz que, entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Ou seja, meus irmãos, a gente que já tem a tendência viciosa, que sucumbiu à viciação, é ainda mais difícil superar a viciação. Esses são os aguilhões da resistência. O ideal é que a gente nem entre na viciação, mas quando a gente sucumbe, existem os recursos aqui da matéria para buscarmos a superação, mas para isso depende de um esforço enorme da nossa parte, não é? Mas esse esforço é muito melhor do que nós ficarmos sorrindo sob os narcóticos da queda, como diz Emmanuel. Então, às vezes, a pessoa sorri porque na sua ganância ela pseudamente se deu bem materialmente, mas ela não sabe o que lhe aguarda no futuro. Outras dores, para que ela consiga aprender a amar ao próximo e não enriquecer à custa do sacrifício do seu irmão de caminhada. Então é isso, meus queridos irmãos, vigiemos e oremos sempre, porque as tentações vêm porque nós as trouxemos imantadas perispiritualmente. E precisamos de força, de fé em Deus para superá-las. E assim fazermos valer a pena esse bálsamo chamado vida. Assim, agora, a gente vai continuar o nosso Evangelho no Lar, chamando a nossa querida irmãzinha Vânia para a magnetização da água. Vamos lembrar esse momento da magnetização da água. É aquele momento em que nós mesmos, através da nossa fé, do nosso conhecimento, nós colocamos as mãos, ou uma das mãos, sobre a garrafa, ou a jarra, ou a caneca, ou o copo, para que ali sejam colocados os fluidos, os medicamentos, ou as energias, como queiram, de que nós necessitamos para nos reharmonizarmos, para nos sentirmos fortalecidos, para nos auxiliar em nossa luta diária. Muitas vezes a ansiedade, a aflição, a síndrome do pânico, ao mesmo a depressão, a irritabilidade, o nervosismo, o sono inadequado ou insuficiente, tudo isso requer de nós um cuidado, a fim de que nós não percamos nossas boas energias, cedendo-as para enfermidades, muitas vezes de longa duração. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. E aqueles que ainda não se sentirem à vontade para magnetizar ou fluidificar a sua própria água, que dirijam o pensamento para o alto, pois temos espíritos magnetizadores, nós temos irmãos devidamente preparados para essa tarefa. Vamos lá? Jesus, médico das almas, nesse instante, Senhor, vos pedimos que sejam colocados nas águas os medicamentos para que todo aquele que fizer uso delas possam se sentir amparados e fortalecidos para os desafios da vida diária. Pedimos, Senhor, nesse momento, em favor daqueles que estão
acamados em seus leitos nos lares ou em hospitais, que eles também possam receber através dessa água aquilo de que necessitam para o alívio ou para a cura. Mestre Jesus, pedimos o amparo, a assistência amorosa para todos nós, espíritos imperfeitos, ainda vivendo em meio a provas e expiações. Que assim seja. Meus caros, caminhando para o final do nosso encontro de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, continuando com o pensamento firme em Jesus, nos benfeitores espirituais, na certeza de que todos nós estamos sendo amparados pelo Pai. Nenhum de nós está sozinho. O que precisamos é fortalecer a nossa fé, a fé raciocinada, daquela que nós acreditamos, mas sabendo por que acreditar, daquela que nos acerena o espírito na certeza de que o futuro será melhor, conforme os esforços de cada um de nós. Porque, como nós vimos anteriormente, neste capítulo 5, a justiça das aflições simplesmente é o retorno, o efeito de nossos atos equivocados ou impensados. Então, nós estamos recebendo de volta aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. E vale lembrar que, apesar de dificuldades, obstáculos, dores, perdas de qualquer natureza, todos nós estamos sendo amparados. Porque Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. E que os nossos olhares se ampliem para melhor compreendermos a necessidade desses testemunhos, muitas vezes dolorosos, difíceis. Porque após eles vem a calmaria, após eles vem a certeza e a paz do resgate, do reajuste realizado. Então nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, rogando para todos muita paz, muita luz, mais fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus. E passamos a palavra para a Norma, para suas considerações finais em torno do Evangelho no Lar. Obrigado, querida Vânia. Então, hoje eu separei algumas considerações para você que está iniciando a prática do Evangelho no Lar, mas que já entendeu, não é? Que quem cultua o Evangelho de Jesus em casa faz da própria casa um templo do Mestre, não é? Que esse benefício nos chega por um halo energético, protetor na sua casa, impedindo aí a penetração de espíritos inferiores. E também que a valorização ao mestre como nosso guia e modelo ajuda-nos aquele trabalho de convivência fraterna, não apenas no nosso lar, mas também fora dele. Nós vamos sedimentando o conhecimento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí você poderia se perguntar, mas e se eu moro sozinho? Eu posso fazer? Tudo bem, pode sim, porque nós estamos sozinhos fisicamente, mas estamos acompanhados da espiritualidade que Jesus confiou para assistir
o nosso momento de Evangelho no Lar e dos irmãos que são trazidos por essa espiritualidade e que estejam necessitados de ouvir aquele estudo de hoje, do dia que você fará. Então, é muito importante que se faça a leitura e a discussão do tema lido em voz alta, para que esses irmãos possam acompanhar conosco, porque muitos deles ainda não aprenderam, ainda estão assim incipientes, sem saber fazer as leituras do pensamento. Por isso precisamos fazer em voz alta. Aí um outro questionamento que você pode fazer, que está iniciando, mas eu moro numa casa com a minha família, mas que ninguém quer compartilhar comigo desse benefício. Não tem problema nenhum, meus irmãos. Você vai para um cômodo da casa em que você possa fazer esse estudo. E, na realidade, o benefício chega para casa. Jesus tem paciência com todos nós. No tempo certo, cada um é tocado. Vamos lembrar que o senador romano Públio Lentulus, ele esteve frente a frente com Jesus, mas ele não aceitou Jesus imediatamente. E a sua esposa, Lívia, ela já havia aceito Jesus. Foi uma das vítimas do circo romano. Então, mais tarde, no tempo apropriado, Jesus não desistiu dele. E ele veio a reencarnar mais recentemente como o Padre Manuel da Nóbrega. E atualmente ele é o benfeitor espiritual Emmanuel. Então, nenhum de nós é esquecido. Não nos preocupemos se os nossos familiares ainda não estão interessados. Com o tempo, tudo acontece. Como a Vânia falou, tudo passa, tudo se modifica, não é? É importante nós lembrarmos para vocês agora, queridos irmãos, que o nosso grupo espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, ele tem outras atividades que vocês podem acessar pelo nosso canal do YouTube. Então, no horário das 21 horas de terça-feira, nós temos a equipe de prece online, que você pode acessar através do nosso site autoexplicativo, pedindo preces e radiações para os seus entes queridos, amigos, encarnados ou desencarnados. É um trabalho fechado da equipe e essas solicitações são recebidas até às 20 horas de cada segunda-feira, para que haja tempo de se fazer as listas e distribuição pelos que irão vibrar às 21 horas de terça-feira. Também nós temos, aos sábados, às 17 horas, palestras com temas diversos. Cada sábado é um tema diferenciado. Então, temos palestras sobre os Vedas com o nosso irmão Marcelo Paturi. Temos cartas de Paulo sendo estudada pelo nosso coordenador Paulo ou pelo Vidal e eu auxiliando. Temos as parábolas do Evangelho também pelo nosso querido senhor Hernandes e temos estudo das obras de André Luiz com o nosso irmão Carmélio. Independente disso, se vocês acessarem o nosso site, vocês poderão assistir palestras de convidados que aconteceram nesse horário de 17 horas, como Haroldo Dutra, Yasmin Madeira, Jorge Elahá, entendeu? E outros, meus irmãos. E às 18 horas, das 18 às 19 de cada sábado, nós estudamos a obra O Livro dos Espíritos. Por hoje eram esses os nossos avisos. Um fraternal abraço para todos vocês, muita paz em nossos corações e até a próxima semana, se Deus quiser.
Música